Olá, pessoal! Nós estamos iniciando o nosso terceiro capítulo, que é Mudanças na Europa Feudal. Então, a Idade Média é um período, né, onde é um período da história onde houveram muitas mudanças significativas. Há quem diz que alguns usam termos pejorativos em relação a esse período, mas os óculos, por exemplo, as universidades, o garfo, o vidro, né, tudo isso foi inventado na Idade Média, inclusive o livro, né, tão útil à nossa formação como cidadãos. Então, tudo isso são invenções do período medieval. Então, assim sendo, não se pode dizer que a Idade Média foi uma época de atraso e estagnação, não é isso? Então, este capítulo vai nos ajudar a perceber isso mais claramente. Vamos começar aqui com algumas mudanças bem significativas, né, pelas quais a Europa feudal passou a partir do século XI. Né? Nós temos a expansão da área de cultivo, que foi devido à derrubada de florestas e a drenagem de pântanos, certo? E temos também as inovações tecnológicas. Então, vamos citar aqui algumas, como a charrua, né, a rotação trienal, um novo modo de atrelar o cavalo, certo? Porque antes o modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado era pelo pescoço, né? E isso limitava bastante o rendimento do animal e também o sufocava, né? Então, a partir do século X foi que passou a ser atrelado pelo peito, o que aumentava o rendimento e também a resistência no trabalho. E a difusão de moinhos, que o aprimoramento, né, e essa difusão dos moinhos acionados, né, pela força do vento ou da água também. E aí esses moinhos eles contribuíram para aumentar a velocidade e também a qualidade da moagem, né, da moagem de grãos. Vamos ver aqui uma ilustração atual de uma charrua feita, né, com base em pesquisa. Então, a charrua tinha esse formato, né? Esse formato aí era um arado com rodas, certo? E uma relha de ferro que permitia revolver, né, a terra mais profundamente. Aí nós temos também aqui um gráfico com o sistema de rotação trienal. Observem aí que no primeiro ano, certo, havia uma divisão, né, da terra cultivável em 3 campos, deixando um deles sempre em repouso. Então, no primeiro ano, digamos que uma parte da terra se plantava aveia, no segundo ano, essa mesma parte ficaria de repouso, e no terceiro ano se plantaria o trigo. E aí eles iam fazendo essa rotação de cultura. Bom, vamos ver então como aconteceu o revigoramento, né, do comércio e das cidades. O que nós sabemos que com a ampliação das áreas cultivadas e também a difusão das inovações técnicas, né, que nós apresentamos aqui, ocorreu um aumento da produção de alimentos, né? Então, as pessoas passaram a viver mais, ter mais filhos, e as mortes por fome e doenças diminuíram. Então, só para se ter uma ideia, a população da Europa Ocidental, ela saltou de 22 milhões
para 55 milhões. Então, vamos ver agora, né, essa parte aqui do revigoramento do comércio. Então, com o aumento da oferta de alimentos e menos pessoas precisavam trabalhar na agricultura. Então, muitos camponeses deixaram o campo, né, em busca de outro meio de vida, certo? Então, assim, os moradores do campo, eles passaram a trocar o que produziam por artigos produzidos nas cidades. E isso estimulou o comércio local e a vida urbana. Então, vamos ver aqui como acontecia o comércio, né, de longa distância. Então, foi a partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Vamos ver aqui algumas rotas, né? Algumas rotas comerciais. Então, cidades italianas, né? Cidades italianas ao Oriente, isso acontecia via mar Mediterrâneo, né? Onde os mercadores de Gênova, Veneza, eles compravam artigos de luxo como seda, perfume, porcelana e as especiarias nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e os revendiam com grande lucro lá no norte da Europa. Bom, ao sul ao norte da Europa por terra, certo? Bom, essa era uma outra rota que ligava Veneza a Hamburgo, né? A outra ligava Gênova a Bruges, né? Passando por uma região também da França, onde eram realizadas importantes feiras. E havia também cidades do norte da Europa, né? Então, essas cidades localizadas no norte da Europa, elas comercializavam entre si com outras cidades europeias, né? Como Londres, né? Na Inglaterra. Aí nós temos as feiras, né? As feiras, elas foram surgidas com o aumento do comércio, certo? Então, elas duravam de 15 a 60 dias, né, cada feira, e nelas surgiram os cambistas, que eles faziam as trocas de moedas. Por que era necessária a presença dos cambistas? Porque, assim, como cada comerciante que comparecia à feira tinha moedas de regiões diferentes, essas moedas eram diferentes, tinham valores diferentes, e aí, por conta disso, surgiram os cambistas, né, para fazer a troca, né, do dinheiro. Em relação às novas cidades, elas surgem com o aumento do comércio também, do artesanato, e algumas cidades elas nascem ao redor das feiras, outras próximas de rios ou de castelos, né? Essas cidades medievais, pessoal, elas eram chamadas de burgos. Por isso, os seus habitantes foram chamados de burgueses, né? E é interessante também considerar que o processo de urbanização ele foi bem lento, bom? Bom, então nós vamos partir agora para as cruzadas, certo? Para as cruzadas. Então vejam, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa,
conquistada pelos turcos em 1071. Assim, iniciaram-se as cruzadas, certo? Então, é o seguinte, pessoal. Em 71, os turcos de religião muçulmana, eles tinham conquistado Jerusalém, né? E com isso eles proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Então, esse foi um dos motivos, né? Ou melhor, foi o motivo, o estopim, para que o Papa Urbano, né, convocasse os cristãos para essa Guerra Santa, certo? Então, as cruzadas, elas eram expedições militares que partiram da Europa, certo? Vocês podem observar aí nesse mapa. E elas partiram da Europa entre os séculos 11 e 13, a fim de combater esses muçulmanos, né, lá no Oriente e, é claro, retomar a Terra Santa, certo? Então, nós vamos ver aqui os motivos das cruzadas, né? Então, nós temos aqui os dirigentes da igreja queriam deslocar os combates para fora da Europa. Então, eles queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando-a para fora, né? Um outro motivo, os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Um outro motivo era que os nobres esperavam obter terras, né, e também outras riquezas orientais. Outro motivo, pessoas esperavam obter a salvação eterna. Então, as pessoas comuns, elas esperavam obter a salvação, porque a igreja prometia aos participantes o perdão dos pecados, certo? Então, nós temos aqui a primeira cruzada, que foi de 1096 a 1099, certo? Ela foi liderada por nobres de várias partes da Europa e conseguiu conquistar Jerusalém. Na segunda cruzada, que foi de 1147 a 1149, né, essa cruzada ela foi comandada pelo rei da França, mas não só por ele, como também pelo imperador da região que hoje é a Alemanha, certo? E essa expedição ela foi derrotada pelos muçulmanos. A terceira cruzada, que aconteceu de 1189 a 1192, ela foi chefiada pelos reis da França e também da Inglaterra, certo? E pelo imperador também da região onde hoje é a Alemanha. E eles conseguiram, assim, estabelecer um acordo, né? Um acordo com os muçulmanos, onde nesse acordo os nessa época, né, que já haviam reconquistado Jerusalém, então o acordo permitia aos cristãos realizarem peregrinações a Jerusalém, né, novamente, voltar a fazer isso. Bom, e a Quarta Cruzada, que aconteceu de 1201 a 1204, foram os comerciantes de Veneza que ajudaram os cruzados, né, que eram as pessoas que participavam. E aí esses comerciantes, eles forneciam navios, alimento, dinheiro, mas é lógico que eles queriam algo em troca, né, que era, eles pediram que eles atacassem uma cidade que também era cristã, que é a cidade de Constantinopla, porém essa cidade era sua concorrente, né? Os comerciantes dessa cidade eram seus concorrentes no comércio. E assim foi feito, certo? Nessa quarta cruzada. Bom,
foi um período também difícil, né, de fome e epidemia. Nós vamos ver aqui que a crise prolongada na Europa, marcada por fome, doenças, guerra e revoltas sociais nas primeiras décadas do século XIV, né? Agora já no século XIV. Então vamos ver aqui a questão da fome, que foi a crise ocorrida aí entre 1315 e 1317, né? Essa crise matou milhares de europeus, ok? E tudo isso aconteceu por conta da oferta de alimento que era insuficiente, né? Aí, para piorar o quadro, foi um período de muitas chuvas torrenciais que acabavam com as plantações, certo? As más colheitas em consequência dessas chuvas e as áreas agrícolas usadas para a criação de animais também dificultava, né? Então, foi um período de muita fome, né? Foram 2 anos difíceis para a Europa, onde muitas pessoas morreram com a fome. Um outro problema do século XIV, né, foi lá na Europa enfrentado foi a epidemia. Foi uma crise ocorrida entre os anos de 1347 e 1350, né, foram 3 anos. E essa epidemia ocorreu devido às péssimas condições de higiene, também a ausência de esgoto e de coleta de lixo. Essa doença era transmitida pela pulga dos ratos, né? Que picavam os ratos e depois os humanos, né? Depois os humanos. E aí transmitiam a doença. Então, assim, maior que essa doença, só o medo mesmo causado por ela, né? Então, houve casos em que a população abandonou a cidade só porque ouviu dizer que a peste vinha chegando, né? Então, assim, também essa peste, né? Essa peste, a grande peste, né? Ela matou cerca de 1/3 da população europeia. Vamos ver agora as revoltas e guerras, certo? Desse período. Vamos começar aqui com a Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453, na verdade foram 116 anos, né? Foi uma guerra que ela, assim, teve várias interrupções, né, no decorrer da guerra, certo? Então, assim, inicialmente, os ingleses, essa guerra, gente, foi entre a França e a Inglaterra. O principal motivo foi a disputa pela rica região de Flandres e o rei inglês queria se tornar também rei da França, né? Então, assim, inicialmente os ingleses conseguiram várias vitórias, né, sobre os franceses e até ocuparam parte de seus domínios, né, inclusive Paris. Mas depois o exército que o exército muito bom, profissional mesmo, de Carlos VII, ele conseguiu libertar Paris das mãos dos ingleses, né? E um destaque nessa guerra dos 100 anos foi a atuação de uma jovem de nome Joana d'Arc. Então, assim, com o final da guerra, vencida pelos franceses em 1453, a nobreza, né, se enfraqueceu, porque muitos nobres morreram no conflito. Já a burguesia dos dois reinos, né, tanto da Inglaterra quanto da França, ganhou força.
e passou a ocupar importantes cargos, né, na administração pública. Aí nós temos uma foto que representa essa Guerra dos 100 Anos, certo? E vamos aqui para as revoltas. Bom, com o aumento do controle da nobreza sobre os camponeses, certo? Também a elevação de impostos cobrados pelos reis, e nós vamos ver aqui algumas revoltas, ok? Então, assim, gente, como nós estávamos falando, com as mortes provocadas pela fome, né, pela peste, pela guerra, né, começou a faltar mão de obra nos campos. E aí a produção agrícola diminuiu. Com isso, acarretou muitos prejuízos para a nobreza, né? E para compensar essas perdas, a nobreza ela aumentou esse controle sobre os camponeses, certo? E os tributos também pagos por eles. Então, a elevação de impostos, né? Os reis cobravam muitos impostos aos seus súditos, e com tudo isso, os camponeses eles reagiram. Então, eles promoveram várias revoltas. Então, na França, aconteceu essa revolta aí em 1358, que foi a Jacquerie, né? E na Inglaterra, a revolta de Wat Tyler, né? Que aconteceu em 1381. Então, assim, milhares de camponeses, eles incendiaram castelos, mataram nobres, queimaram documentos, prendiam, né, pessoas, enfim, né? Então, assim, esses senhores, eles reagiram, né? Eles reagiram. Então, eles acabavam sufocando essas revoltas e massacrando os rebeldes, né? Então, assim, essa revolta que aconteceu na Inglaterra, por exemplo, cerca de 10.000 camponeses ingleses, certo? Eles foram liderados por Wat Tyler, né? Então foram a Londres e eles exigiam o quê? O fim da servidão, a diminuição dos impostos. Mas essas revoltas, elas contribuíram, né, para o enfraquecimento da servidão na Europa Ocidental. Então, assim, a Europa ela sofreu realmente grandes mudanças em decorrência de tudo isso que nós já citamos até agora, né? E agora, por último, a Guerra dos 100 Anos e estas revoltas por parte dos camponeses, certo? Pessoal, então é isso. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, tá bom? E até a nossa próxima aula.